Olá, concurseiro e concurseira! Estamos juntos aqui mais uma vez para a nossa segunda aula da série Dominando o Estatuto do Servidor de Recife. E aqui quem vos fala sou eu, o professor Bruno Bonfim, que preparou esse material com muito carinho para te ajudar nessa jornada rumo à tua tão sonhada aprovação, à tua tão sonhada posse em um cargo público efetivo. E para quem já assistiu minhas aulas sabe, logo abaixo aqui, na descrição, tem um PDF que vai te ajudar a acompanhar essa aula da melhor maneira possível. E lembrando, tá? Todas as questões que nós vamos responder aqui nesta aula estão no modelo CESP-SEBRASP, a banca do teu concurso. Vamos lá? Primeira questão. É vedado que seja publicado edital para provimento de qualquer cargo enquanto vigorar o prazo de validade do concurso anterior para o mesmo cargo, ainda que não haja candidato aprovado e não convocado para a investidura. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? É certa ou errada essa questão? Analisa e agora vamos desvendar a lei, a legislação do Estatuto do Funcionário Público de Recife. Em seu artigo 11, fala o seguinte: observar-se-ão na realização dos concursos sem prejuízo de outras exigências ou condições regulamentares as seguintes normas gerais. Aí no inciso 1º diz o seguinte: não se publicará edital para provimento de qualquer cargo, não se publicará edital, certo? Enquanto vigorar o prazo de validade de concurso anterior para o mesmo cargo, certo? Então, se houver ali um concurso, não vai se publicar um outro edital. Aí ele vem dar continuidade. Se ainda houver candidato aprovado e não convocado para investidura, ou seja, apenas se houver candidato aprovado e ainda não convocado, aí sim não se publicará um outro edital. Se liga nesse detalhe. Então vamos voltar para a questão. É vedado que seja publicado edital para provimento de qualquer cargo enquanto vigorar o prazo de validade de concurso anterior para o mesmo cargo. Até aí está correto. Vamos dar continuidade. Ainda que não haja candidato aprovado e não convocado para investidura. A gente acabou de ver na legislação que só poderá ser impedido a publicação de um outro edital caso ainda haja candidatos aprovados e não convocados. E a questão está me dizendo o seguinte, que tem que vedar caso não haja candidatos aprovados que ainda não foram convocados. Ou seja, não há candidato, a gente tem que vedar? Lógico que não, né? Então, por conta disso, a questão está errada. Vamos embora aí rumo à tua aprovação? Segunda questão. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, a posse e a investidura em cargo público poderá ser realizada por meio de procuração, desde que o habilitado esteja ausente do município e mediante autorização expressa da autoridade competente. E aí, será que o candidato, não estando ali naquele município, pode tomar posse do seu cargo através de procuração expressa ali por uma autoridade competente? Vamos aonde? Vamos para a legislação, né? Em seu artigo 22º, fala o seguinte: a posse deverá ocorrer em até 20 dias contados da publicação do ato de nomeação. Ou seja, o candidato, quando é nomeado, a sua posse deve ocorrer em até 20 dias após essa nomeação. Então, concurseiro e concurseira, quando você for aprovado e aprovada no concurso do Recife, fique esperta para não perder aí a sua nomeação. Em seu parágrafo 3º diz o seguinte: é facultada a posse por procuração, ou seja, é opcional. O candidato é que decide, mas tem um requisito, tá? Quando nomeado estiver ausente do município, ou seja, ele não está no município. E em casos especiais, a juízo da autoridade competente, ou seja, por procuração, é possível sim tomar posse caso o candidato não esteja no município. Então, pessoal,
essa questão está certíssima. Então, o candidato que não estiver no município, ele pode sim tomar posse por procuração. Vamos embora para a terceira questão. Modelo SESP-SEBRASP diz o seguinte: de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, são requisitos para a posse em cargo público ter idade mínima de 18 anos, completos e máxima de 55 anos incompletos, ressalvadas as disposições legais, estar em gozo dos direitos políticos e não possuir antecedentes criminais, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, atender aos requisitos especiais para o desempenho do cargo e possuir a habilitação legal necessária quando for o caso. Então aqui vai falar sobre os requisitos para tomar posse aí no município de Recife. Então fique esperto, fique esperta. O que é que você precisa para tomar posse? Quais são os requisitos? Então vamos para onde? Vamos para a lei, né? O artigo 17 diz o seguinte: só poderá ser empossado em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos, cumulativamente, ou seja, todos esses requisitos. Primeiro, ser brasileiro nato ou naturalizado. O segundo, ter idade compreendida entre 18 anos completos e 55 incompletos, ressalvadas as disposições legais. Terceiro, estar em gozo dos direitos políticos e não possuir antecedentes criminais. Quarto, estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Quinto, ser julgado apto em exame de sanidade física e mental. E o sexto, atender aos requisitos especiais para o desempenho do cargo e possuir a habilitação legal exigida quando for o caso. Então, pessoal, esses são os requisitos para se tomar posse na Prefeitura do Recife. Agora, calma, são muitos, mas eu preparei um esqueminha para que você lembre na hora da sua prova, para que você não erre uma questão sobre os requisitos para se tomar posse na Prefeitura do Recife. Então, vamos lá. Eu trouxe aí esse mapa mental que vai te ajudar a lembrar na hora da tua prova quais são os requisitos. Então, vamos novamente ler cada um. Então, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter idade entre 18 e 55 anos incompletos, ressalvadas as disposições legais, estar em gozo dos direitos políticos e não possuir antecedentes criminais, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, ser julgado apto em exame de sanidade física e mental e atender aos requisitos exigidos pelo cargo. Então, para você tomar posse em cargo público de Recife, tem que ter todos esses requisitos. Não apenas um, não apenas dois, mas todos, cumulativamente. Certo, concurseiro? Certa, concurseira? Então, não esquece esses requisitos, porque ele vai ser importante na tua prova e na tua aprovação. Vamos lá? Então, vamos retomar aqui a leitura da terceira questão. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, são requisitos para a posse em cargo público. Primeiro requisito, vocês já estão craques nos requisitos, então eu quero ver se vocês lembram aí com o nosso esqueminha. Ter idade mínima de 18 anos completos e máxima de 55 anos incompletos, ressalvadas as disposições legais. E aí, pessoal, sim, né, gente? Vamos dar continuidade. Estar em gozo dos direitos políticos e não possuir antecedentes criminais. Corretíssimo. Vamos lá. Estar em dia com as obrigações militares e eleitorais. Correto. Atender aos requisitos especiais para o desempenho do cargo e possuir a habilitação legal necessária quando for o caso. Então, pessoal, todos os itens aí estão corretos, né, gente? E a questão está correta ou errada? E aí, me digam vocês, a questão está errada, pessoal. Mas qual é o erro da questão? Qual é o erro, pessoal, da questão? Me digam aí vocês. A questão, pessoal, ela está incompleta. A banca SEBRASP, ela gosta muito de colocar essa casquinha de banana. Ela coloca lá uma questão muito bonitinha que você vai dizer assim, não, essa questão está
Corretíssima, né? Só que a questão está incompleta e por conta de uma palavrinha só, gente. Eu vou te mostrar agora porque o professor Bruno Bonfim entrega tudo, até as possíveis cascas de banana que vão fazer você escorregar. Só que comigo, ó, tu vai ficar em pezinho ali fixo rumo à tua aprovação. Então, qual seria a palavrinha dentre outros? Ou seja, concurseiro, ou seja, concurseira, se na tua questão, antes dos requisitos, tivesse assim, ó, requisitos para posse em cargos públicos, dentre outros, ter idade mínima de 18 anos, essa questão estaria correta, porque ele fala, tem outros, mas estes também são requisitos. E aí seria uma questão certinha, tá? Só que ele não fala dentre outros. Ele simplesmente fala que esses são os requisitos. E como você estudou aqui com o professor Bruno, como você viu no Estatuto do Servidor, é cumulativo, ou seja, tem que ter todos os requisitos para tomar posse e para ser nomeado na Prefeitura do Recife. Então fica esperto, fica esperta para essa pegadinha, para essa casca de banana. Então, pessoal, essa questão ela vai estar erradíssima, gente, porque ela está incompleta. Fechou? Vamos agora para a nossa quarta questão, rumo à tua aprovação. Para quem não se inscreveu ainda no meu canal, ó, desce um pouquinho, se inscreve lá, comenta, curte para ajudar aí no meu trabalho. Vamos lá? Quarta questão. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, a competência para dar posse aos servidores públicos é da autoridade que o nomeou, sendo que a verificação do cumprimento dos requisitos legais é dispensável. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Tá certo ou errado essa questão? Vamos ver aonde? Vamos ver na lei, no Estatuto do Servidor. Então, em seu artigo 21, fala o seguinte: a autoridade que der posse verificará, sobre pena de responsabilidade, se foram satisfeitos os requisitos legais para investidura. Ou seja, a autoridade que der a posse é responsável pela verificação dos requisitos legais. Então, não é opcional. Ela vai investigar, ela vai verificar se realmente o candidato possui todos os requisitos. Por quê? Caso o candidato não tenha os requisitos e assuma, aquela autoridade que deu a posse pode responder administrativamente e depois juridicamente, tá, pessoal? Então, não esqueçam disso, não é opcional. A autoridade que der a posse, ele vai sim ter que verificar, porque senão ele vai ser responsabilizado. Então, vamos voltar à questão. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, a competência para dar posse aos servidores públicos é sim da autoridade que o nomeou. Isso aí está correto. Mas continuando aqui, ó, sendo que a verificação do cumprimento dos requisitos legais é dispensável. É dispensável, gente, se a autoridade ela não quiser verificar, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Não, né? Nós acabamos de ver que isso não procede. Então, por esse motivo, essa questão está errada. Então, o concurseiro que estudou com o professor Bruno, que viu a lei, que viu o estatuto, não vai errar essa questão. Partiu para a próxima, quinta e última questão da nossa segunda aula sobre o Recife. Lembrando que toda semana vai sair vídeo até a tua prova, tá bem? Vamos lá? Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município do Recife, o período inicial de exercício efetivo do funcionário nomeado por concurso público para cargo de provimento efetivo é denominado estágio probatório e tem duração de 2 anos. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Lembrando que também tem uma pegadinha aí nessa questão, tá, pessoal? Vamos ver o estatuto? Em seu artigo 23, vai falar o seguinte: o estágio probatório é período inicial de 2 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado por concurso público para o cargo de provimento efetivo. Lembrando sempre, em Recife são 2 anos o estágio probatório. Em outras prefeituras, em alguns outros lugares, é comum ter 3 anos de estágio probatório.
Só que no Recife não. No Recife são 2 anos de estágio probatório, para que aí sim o candidato ele se efetive, né, dentro ali do cargo que ele foi aprovado, certo? E aí nós voltamos à quinta questão e vemos que ela está de fato certa, porque é denominado sim estágio probatório e tem sim duração de 2 anos. Então a questão está correta. E é isso, concurseiro, e é isso, concurseira, aqui nós finalizamos a nossa segunda aula sobre o Estatuto do Servidor de Recife. Espero que vocês tenham gostado e que você saia dessa aula com um pouquinho a mais de conhecimento, que isso que é importante. Um grande abraço do professor Bruno Bonfim e não te esquece, contigo, com você, até a sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima.